Olá, povo de Deus, sexta-feira da 29ª semana do Tempo Comum, 25 de outubro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 4, de 1 a 6, Lucas 12, 54 e 59. Hoje começamos a leitura da segunda parte da carta aos Efésios. Depois da primeira parte, que é doutrinal, agora temos uma sessão parenética, ou seja, exortativa. Ouçamos os versículos de hoje. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, exorto-vos a que procedais de um modo digno do chamamento que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros no amor, esforçando-vos por manter na unidade do Espírito, mediante o vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a vossa vocação vos chamou a uma só esperança. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por todos e permanece em todos. Essa exortação ganha força no testemunho do apóstolo como prisioneiro do Senhor. Esse pequeno trecho de hoje trata do relacionamento humano necessário, pautado pelo respeito pelas diferenças. Sabendo que nem todos comungavam das mesmas ideias, o autor da carta exorta para que cultivem algumas virtudes que facilitam a convivência em vista de uma unidade que deve haver entre os cristãos. Humildade, mansidão, paciência, aceitação recíproca. Veja que tudo isso é sugerido como base para um necessário suportar-se mutuamente no amor. Os elementos que garantem a unidade também são ressaltados. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a vossa vocação vos chamou a uma só esperança. Essa unidade também é garantida como um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Para essa unidade é que os cristãos estão sendo convocados pelo autor da carta aos Efésios. Como já dissemos, a primeira parte da carta está centrada na doutrina e dá um destaque bastante acentuado na cristologia por meio de hinos e ação de graças. Porém, a segunda parte trata-se de lançar as bases para a vivência em comunidade. Para isso, cada cristão deve cuidar do aspecto pessoal sem descuidar do comunitário. Lucas 12, 54 e 59. Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. O texto de hoje nos sugere uma reflexão, como saber ler os sinais dos tempos. O Concílio Vaticano II já nos alertava sobre a necessidade de uma vigilância permanente para não nos tornarmos cegos nem surdos frente aos mais variados sinais que a sociedade se nos apresenta no nosso dia a dia. É a nossa missão permanente.
Para cumprir tal missão, a igreja, a todo momento, deve escutar os sinais dos tempos e interpretá-lo à luz do Evangelho de tal modo que possa responder de modo adaptado a cada geração às interrogações eternas sobre os significados da vida presente e futura e das suas relações mútuas. É necessário, por conseguinte, conhecer e entender o mundo no qual vivemos, suas esperanças, aspirações e sua índole frequentemente dramática. Na segunda parte do nosso texto de hoje, Jesus apresenta uma parábola que alerta sobre a necessidade de julgar com justiça e no momento certo. Esse julgamento deve acontecer sem a dependência de juízes. Jesus dizia isso pois conhecia a parcialidade com que os magistrados da época agiam. A capacidade de ler adequadamente os sinais dos tempos e de julgar com justiça enquanto é tempo, isto é, enquanto se está a caminho, são atribuições da atividade profética. O profeta não é um adivinho, mas alguém com uma profunda capacidade de fazer análise de conjuntura, pois somente com ela se pode atuar na realidade com eficácia. Na ação pastoral, nos acostumamos a nos servir do método indutivo, mais popularmente conhecido como ver, julgar e agir, para traçarmos metas concretas de ação. Por meio de tal método, estamos sempre atentos aos sinais que a realidade nos apresenta, e tais sinais são lidos sob a inspiração da Palavra de Deus, e desse confronto entre realidade e Palavra de Deus emergem as prioridades que nos iluminarão na caminhada. Para não merecermos a acusação de Jesus de que sabemos ler os sinais meteorológicos, mas nos portamos como cegos e surdos frente à realidade, levantemos uma pequena lista de sinais que nos desafiam e desafiam qualquer projeto de evangelização hoje. Por exemplo, a deterioração da casa comum, nosso planeta, a emancipação da mulher, a diversidade de constituição familiar, a diversidade crescente de orientação sexual, a concentração de renda nas mãos de poucos, com o crescimento da desigualdade social, o desenvolvimento tecnológico, a violência com características de capilaridade por toda parte, as guerras espalhadas em inúmeros países, se constituindo numa terceira grande guerra em pedaços, as juventudes com suas inúmeras demandas e tantos outros sinais. Porém, dentre os sinais, precisamos saber ainda perceber o caminho que vem tomando os novos movimentos religiosos. As diversas denominações que vêm se aliando ao narcotráfico, formando um bloco dificílimo e complexo na sociedade. Poderíamos continuar aqui elencando os mais diversos sinais que estão cobrando de nós, como igreja, ações urgentes e criativas. Vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Nos diz Jesus hoje no nosso texto. É claro que saber interpretar o tempo presente significava perceber sua presença naquele tempo e hoje entre nós. Assim ganhamos confiança e firmeza para não nos perdermos no emaranhado de tantos outros sinais que vemos na nossa sociedade. Um beijo no seu coração.